Gravando? Vamos lá. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre musicoterapia e análise do comportamento com a professora doutora Lourdes Vigato, musicoterapeuta, doutora em psicologia clínica e análise do comportamento. Então, vou explicar rapidinho como será a nossa aula de hoje. Então, a gente vai fazer uma apresentação, uma exposição do conteúdo. Depois a gente vai abrir as perguntas e vamos falar sobre as próximas aulas, porque esse encontro não é único. Porque, como a gente já sabe, musicoterapia e análise de comportamento são assuntos muito extensos, que a gente precisa de muito tempo para estudar, aprofundar e colocar em prática também. E refletir sobre essa prática. A doutora Lourdes, ela é doutora em psicologia clínica, terapeuta licenciada pelo método CIS, mestre em psicanálise, ela é graduada em musicoterapia, bacharel em violão, professora de psicopatologia, nutrição emocional comportamental, professora de algumas outras matérias que ela vai falar para vocês, musicoterapeuta comportamental, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Eu quero começar a aula de hoje trazendo para vocês uma reflexão que eu acho que é muito válida para a gente começar a conversar. Então, essa frase do Skinner me chama muita atenção. Os homens agem sobre o mundo, modificando, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de suas ações. E eu acho que essa frase reflete muito sobre o que é o Skinner, sobre muitas coisas e conceitos que ele trouxe da análise do comportamento. Então, vamos começar com essa frase. E Lourdes, conte pra gente quem é você na fila do pão. E vamos começar. Então, boa noite a todos, mais uma vez, né, pessoal? E independente de musicoterapeutas, professores, né, é importante que a gente entenda que a musicoterapia, toda vez que se fala de análise do comportamento, as pessoas pensam assim, vamos trabalhar com os autistas, né? E a análise do comportamento não é só para o autismo, né, ou para outras deficiências intelectuais, mas sim, qual seria a diferença de um perfil comportamental e a análise do comportamento, né? Se a gente parasse para pensar assim, antigamente tinha uma frase, ou melhor, tem uma frase que eu sempre utilizo assim, se eu tivesse pensado antes, será que isso teria acontecido? Então, um pensamento, ele vem com um comportamento. Mas será que se eu não pensar, o comportamento não vem primeiro? Você age para depois pensar. Você nunca pensa para depois agir. Então, quando a gente fala, se eu tivesse pensado antes, nada disso teria acontecido, está muito ligado à análise do comportamento. Por quê? Se você pensa, você consegue se comportar. Se você não pensa, o comportamento sai inadequado. Por isso que, quando você vai trabalhar com a análise do comportamento, primeiro você vê o perfil do seu paciente, você faz a anamnese, você tem todos os dados dele. E a família também é importante. Entretanto, quais são os comportamentos dentro do perfil de uma análise comportamental você precisa modificar? Só que para modificar os comportamentos, precisam ser junto com o paciente. Então, eu preciso fazer uma modificação. Vamos pensar. Eu sempre gosto desse exemplo que eu dou assim. Eu tenho um paciente que ele é diabético tipo 2, né? E ele recebeu o diagnóstico, o médico diz, olha, a partir de hoje a senhora não pode mais comer doce, tem que diminuir seu carboidrato, tudo. Até então, no primeiro momento, ela entende, mas passa uma semana, ela volta a comer tudo isso. Quando ela procura ajuda, e aí, por que a ajuda é dentro da análise do comportamento? Porque você vai mostrar as questões para ela
que precisam ser mudadas. Quais são os benefícios, quais são os ganhos que ela vai ter se ela não comer o carboidrato? O que vai ajudar na diabetes? Quais são os ganhos que um paciente tem em relação à depressão? Quais são os ganhos que um paciente tem relacionado à dependência química? Um paciente, quando chega no seu consultório pedindo ajuda e ele é dependente químico, é porque ele quer parar. Só que sozinho ele não consegue. Quais são os comportamentos que você precisa modificar? E como que é que eu trabalho na musicoterapia se, na verdade, você tem que ficar colocando toda hora regra para fazer isso, né? Então, você tem o perfil comportamental e a análise do comportamento, as mudanças que serão feitas junto com o paciente. Claro que dentro da questão do autismo ou de deficiências intelectuais, essas regras são combinadas com os pais. Mas vamos pensar, eu tenho aqui um caso, né, em particular, dois casos, vai, que tem alguns pais que eles não participam. Quem participa são os cuidadores. Os pais não participam. Então, quais são as modificações que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um combinado. Quais são as músicas? Quais são os efeitos que essas crianças vão ter? Não só no consultório. O que ela traz? Como ela traz? O que meu paciente psiquiátrico traz? O paciente que tem depressão, né? A fala dele tem uma sonoridade. Que sonoridade é essa? Então, você precisa analisar, né? Na psicanálise, o Freud tinha problemas com o piano, né? E eu sempre digo, a fala de um paciente é um som. Na hora que ele fala, ele mostra o comportamento dele. Ele consegue mostrar as emoções através da própria fala, mesmo ele estando sorrindo, que na verdade ele está muito triste, né? Eu acredito que através dessa separação, você consegue trabalhar a musicoterapia em várias áreas. Você consegue levar isso para um viés onde você vai abrindo um leque muito grande. Então, quando eu faço uma anamnese, eu faço uma anamnese da musicoterapia, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma anamnese de como, quando e onde essas coisas vêm acontecendo. E não só, mas por quê? Porque não entra dentro do meu trabalho. Eu nunca pergunto por quê. Eu sempre pergunto como isso aconteceu. Quando isso acontece? Onde isso acontece? E quais os sintomas que o paciente tem que eu possa ressignificar dentro de um novo comportamento. E aí, como que eu ressignifico? Com as músicas. É claro, improvisando, tocando, cantando. Mas é claro, tem reforço positivo e tem reforço negativo. E aí a gente consegue ir trabalhando. Quer passar o próximo slide? Então, foi o que eu falei, análise do comportamento, né? É uma ciência que estuda o ser humano, né, como um método de ciências naturais. E aí nós temos a ACC, que é a análise aplicada do comportamento. Ela vai abranger todo o corpo de técnica, né, que é embasada nos estudos e nos comportamentos que são alterados do indivíduo. Então, algumas queixas que pais trazem a minha filha entrou na escola e o comportamento dela mudou. Ela tinha um comportamento, ela era educada, ela obedecia, vamos colocar assim, o respeito e obediência dentro de casa, para uma criança de 9, 10 anos. E depois que ela começou a estudar nessa nova escola, todo o comportamento, ela não respeita mais, eu mando ela tomar banho, ela não vai. E aí, o que eu posso trabalhar através da musicoterapia para que esse comportamento fique adequado novamente? Então, nós temos várias contingências ambientais que interferem no comportamento desse paciente, desse aluno, né? No mestrado foi feito um trabalho com uma escola, né? Então não tinha pacientes, eu tinha alunos.
Quer passar o próximo slide, Carol? E aí, nós temos o terapeuta comportamental, né? Esse terapeuta ele tem um grande desafio, né? Eu sempre falo isso. Por que esse grande desafio? Porque o primeiro passo, seja do musicoterapeuta, seja do terapeuta comportamental, seja do psicólogo, independente da área que faça-se análise do comportamento, precisa-se ter o entendimento da dinâmica familiar. Não importa qual é o diagnóstico que esse paciente tenha. Se é uma dislexia, se é uma depressão, se é uma esquizofrenia, mas sim como é a dinâmica familiar, porque o comportamento familiar, o comportamento dos pais ou dos irmãos, ou de com quem ele convive, pode influenciar demais nesta criança, neste adulto, neste idoso. Então, existem comportamentos que é da dinâmica familiar que atrapalha. Por isso, o perfil comportamental, para que se faça uma boa análise. Então, nós precisamos saber dessa dinâmica. E isso facilita demais, porque aí você consegue adaptar as técnicas que você vai utilizar. Você vai ajustando devido ao problema, né? Tem um pânico, né? Transtorno de pânico, síndrome do pânico, ou assim, você vê como é a dinâmica familiar. Quem tem medo? Porque, às vezes, o medo do outro também te afeta. E, na verdade, a pessoa nunca tinha... Em nenhum momento ela andou de elevador, mas ela chega me dizendo que tem medo de andar de elevador. O medo não é dela, o medo é do outro. E como que eu vou fazer para tirar e modificar esse medo? Através da análise, através do comportamento modificado, mostrando que aquele comportamento não é dela e que você pode vir a modificar. Mas como, né? O que eu posso estar buscando? Então, eu utilizei muito o Ribeiro e o Caballo, que ele fala a questão do número de variáveis, né, que nós temos. Quais são essas variáveis que podem interferir na manutenção do comportamento problema, que vem da própria dinâmica familiar? Passa aí, Carol. E aí, nessa modificação que envolve, o que nós precisamos... Tudo bem? Espera aí. Só deixa eu... Eu não estou vendo. Aqui, pronto. O que envolve uma modificação e análise do comportamento? O que é e como fazer? Então, como que eu direciono? Para vocês entenderem mais ou menos. Ela envolve uma avaliação, uma intercepção e um redicionamento do comportamento. Então, o paciente vai falando, na hora da anamnese, que ele vai me falando, eu já vou pensando quais são os comportamentos que poderiam ter sido modificados já logo na infância. Quais são os desenhos que ele assistia, as canções que ele escutava, qual era a canção que a mãe, na hora que acalentava. Não, eu não tinha, na hora, ele mamou até os 4 meses, depois ele foi para a creche, e aí saiu do peito, foi para a mamadeira, e aí quem dava mamadeira era meu marido, eu, o irmão. Então, dava mamadeira, e a criança tomando mamadeira, e o outro assistindo TV, tomava mamadeira, e o outro jantando. Então, não tinha ali um comportamento adequado, não era um momento da relação mãe-bebê, ou então mesmo o pai dando aquela mamadeira em contato com a criança. E esse comportamento, ele não estando direcionado, ele precisa ter uma intercepção, um redirecionamento de um comportamento considerado e favorável positivo. Enquanto, ao mesmo tempo, eu preciso reduzir o comportamento negativo, que, na verdade, é um comportamento antissocial, de alguma forma. Passa para mim. Então,
Nós temos alguns tipos de análise comportamental, né? E eu vou falar elas por cima, para a gente depois poder abrir para vocês como que... Então, nós temos reforço de comportamentos alternativos, reforço positivo, reforço negativo, o condicionamento clássico e uma gestão de contingência. Então, o que são reforços alternativos, né? O que eu estou buscando, né? Eu comecei com uma improvisação. O comportamento não mudou, então eu passo para uma questão receptiva. Reforço positivo, né? Eu preciso dar a pessoa mudou o comportamento, então qual o reforço que eu dou para ela? Então ela pode escutar a canção que ela mais gosta, ela pode tocar o instrumento que ela mais gosta. E reforço negativo? Nós sabemos que muitos têm algumas músicas que não gostam de alguns compositores, não gostam de algumas melodias, harmonias, sons, instrumentos. Este é o reforço negativo? Sim, mas não é visto como punição. Ele é um reforço negativo para que ela entenda que existe o positivo, mas também que o negativo existe. É como a raiva. A raiva, ela é negativa, mas também ela é positiva. Existem momentos que a raiva ela é positiva, e existem momentos que a raiva é negativa. Então, qual o momento que eu tenho que usar o reforço negativo? E o condicionamento clássico. E aí a questão do Skinner, né? Vamos pensar que o ratinho vai lá, tem que bater, né, na luz. Então, eu quero que a criança aprenda a falar a letra A. Então, eu vou trabalhar a sonoridade do Lá maior até ela soar A. E gestão de contingência seria o todo, né? Onde você precisa realmente ter uma planilha, onde eu vou fazer algumas modificações. Pode passar, Carol. Em 2015, eu fui convidada para o 24º Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental. Então, vou explicar aqui um pouquinho sobre um pouco do meu trajeto. Quando eu me formei em musicoterapia, eu falei sobre uma reflexão sobre a sonoridade, uma reflexão sobre os estímulos sonoros da psique, né? Então, todos os estímulos de sonoridade que as pessoas recebiam, eu não sabiam o que fazer com ela, né? Você entrava no mercado, você entra no supermercado, você recebe estímulo sonoro. Você anda na rua, você recebe o estímulo sonoro dos carros, a buzina da moto, do Walkman, que era na época, da fala das pessoas conversando, porque não tinha questão do celular. Então, você recebia várias sonoridades. E como que é que você via isso? Então, o seu comportamento poderia mudar a partir dessa sonoridade. Você saía bem de casa, mas passava um estresse dentro do ônibus. Você saía bem de casa, estava dirigindo, era buzina, era o trânsito. São Paulo é uma loucura. Então, quanto isso interferia na psique da pessoa e o quanto o comportamento dela mudava. E aí você via muito mudança de comportamento no trânsito, né? Enquanto as pessoas elas não tinham mais um comportamento adequado para dirigir. Então, ela não usava mais a seta para passar à esquerda ou à direita, ela simplesmente atravessava, e outro buzinava, e outro tinha, né, uma dispersão de várias coisas que estavam acontecendo. Quando eu fiz psiquiatria e dependência química, em 2009, né, que foi a tese da psicanálise, eu coloquei a contribuição da musicoterapia no tratamento de dependentes químicos, mas minha orientadora era comportamental. E aí eu tive que separar. E eu fiz estudos de caso mostrando o quanto a musicoterapia ela ajudava esses pacientes. Então, eu fui trazendo todas as músicas e a dinâmica familiar, porque ninguém nasce dependente, né? Hoje, esses pacientes, eles estão recuperados há 13 anos, né? 13 anos já. E nós conseguimos, na época, eu escrevi 21 sessões, né? Foram 1 ano e meio trabalhando com eles, e a modificação foi
a cada sessão de musicoterapia, eles tinham sessões individuais e sessões em grupo, e o quanto nós íamos fazendo essa mudança, quanto eram os reforços positivos e os negativos que eles tinham que enfrentar cada dia. Um projeto que eu coloquei nas escolas, né, que aí veio com mestrado também, foi a prevenção ao uso e abuso de drogas nas escolas, que era um trabalho transdisciplinar. E a musicoterapia também entra, porque nós temos a aula de artes, né? Isso contribuiu bastante. E nessa escola, na época, eles tinham instrumentos da época da fanfarra, então estavam guardados, eu consegui trabalhar bastante. Mas o que é prevenção? E como que eu posso prevenir junto à musicoterapia? Se eu tenho para jovens e adolescentes músicas psicodélicas, que também são consideradas como drogas. E em 2013, né, que foi o doutorado, a contribuição da psicoterapia na modificação do comportamento dependente químico. Então, a toda modificação, né, eu juntei os 3 trabalhos, né, e consegui concluir que, sim, a musicoterapia, a análise do comportamento, junto com a musicoterapia, sim, pode modificar o comportamento de um paciente, e não necessariamente ele precisa tomar uma medicação, como muitas pessoas precisam. Lógico, temos dependentes químicos que precisam de primeiro momento de uma internação, ok, eles são internados, mas eles precisam de uma continuação. Não adianta só você ser internado e não ter a continuação do seu tratamento. E eu fui convidada a participar desse encontro, que foi o Fórum Nacional de Estudantes de Análise do Comportamento. E não tinha nenhum musicoterapeuta, né? Só tinha eu mesmo. E o quanto foi importante, assim, tinha muitas pessoas, né, na época. Foi muito bacana, porque eu fui convidada, na época, para trabalhar numa clínica em Maceió, onde eu prestei serviço durante um tempo. Eu não morei em Maceió, mas eu ia para Maceió, em Alagoas, a cada 15 dias, porque eu implantei a musicoterapia dentro de uma clínica de dependência química. E isso foi muito bacana, porque conforme eu ia trabalhando, tratando esses pacientes, muitos começaram a entender o porquê do uso. E aí sim aparece o porquê. Eles entenderam o porquê. Em nenhum momento eu perguntei. E sim eu perguntava quando, onde, como, com quem você estava, que som você escutava, que ambiente era, e sempre tinha música. Então, é muito fácil de você relacionar a questão do álcool e drogas com a dependência química. Pode passar, Carol. Tá aí? E aqui, né, a questão do modelo da musicoterapia behaviorista. Na verdade, o Kindorf, em 1970, é onde a musicoterapia teve nesse modelo de análise comportamental, né, onde ele colocou os tratamentos totalmente individualizados para atender às necessidades das pessoas. Mas, se a gente for buscar um pouquinho mais atrás, 1960, 62, nós já temos alguns casos, sim, e também, se você for parar para analisar realmente dentro de um modelo comportamental, na Segunda Guerra Mundial, a musicoterapia ela está dentro de um comportamento, de uma análise do comportamento mesmo, porque eles escutavam as músicas, entendeu? As enfermeiras colocavam eles para escutar as músicas, mas não eram as músicas que eles queriam, e sim o que elas tinham ali. Então, eles escutavam e entravam dentro de um modelo comportamental. E aí, o Evinrude, em 90, ele coloca que a função da música é uma ação variável no comportamento do paciente. Então, confirma a própria análise do comportamento, nossas variáveis. Nós temos muitas variáveis, só que quando eu começo dentro de um modelo, se aquela
eu trabalho com improvisação, por exemplo. Se essa improvisação não deu certo, eu posso mudar. Eu posso trabalhar com uma música receptiva, até que aquele comportamento surja efeito na mudança, e não focar somente em improvisação, ou, não, eu vou trabalhar só com música receptiva, né? Não, só vou trabalhar com esse modelo. Nós precisamos ter as variáveis do comportamento do paciente. Por isso, a musicoterapia sempre visou mudança no comportamento. É o que ela faz o tempo todo. O paciente, a partir do momento que ele chega na porta do seu consultório, a musicoterapia já chega na fala dele, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, como foi sua semana. A fala dele tem um som. E isso é importante para a nossa própria dinâmica na sessão. Pode passar, Carol. E vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho do reforço positivo na análise do comportamento. Então, o que é o reforço positivo com a musicoterapia? É tocar, é cantar, é improvisar dentro do perfil do paciente, com as suas avaliações, utilizando os instrumentos que ele tenha preferência, músicas receptivas, estratégias mesmo, para você analisar e focar o comportamento de como que vai sendo. Você está tendo um sistema de recompensa positivo? Olha, a canção que ele mais gostou foi essa. Ok. Quais os comportamentos aqui que ele vai poder mudar? O que eu quero fazer com essa mudança? Aonde eu quero atingir? Eu sempre preciso pensar quais os comportamentos, quais os ganhos que esse paciente está tendo. Então, se ele tem uma consequência, ele sempre vai resultar num bem-estar emocional para esse paciente, porque a habilidade social dele vai acabar melhorando, né? Vai ter uma harmonia de regras, né? Nós não, lógico, a musicoterapia não tem que ter harmonia nenhuma, nenhuma. Nós somos uma desconstrução dentro da educação. Entretanto, você mantém um ritmo dentro do perfil do paciente. Então, dentro desse perfil, você vai construindo todo um novo comportamento, todo um novo perfil comportamental, todo um novo panorama, né? Você vai dando uma abertura, você vai abrindo as redes, que nem eu falo. Você vai mostrando para ele o que ele mudou de como ele estava. E como? Através das próprias canções. Pode passar, Carol. E aí nós temos o reforço negativo, né? Que não é punição, eu sempre falo isso, eu não estou punindo nenhum paciente. Mas quando eu preciso que ele realmente, aquele comportamento, ele continua mantendo, mesmo ele sabendo que é um comportamento inadequado. Então, eu começo a mostrar para ele, por períodos curtos, tá? Sonoridades que ele não se identifica, que ele não gosta. E aí essas estratégias é o que vai fazer modificar esse comportamento. Então, quando eu coloco, vamos supor, o paciente não se identifica com um teclado, e aí eu falo, não, olha, eu estou com esse paciente há um mês e observo que esse comportamento ainda continua dentro da análise. Então, eu preciso mostrar para ele que ele pode fazer a modificação. Quando ele entra no consultório, eu já tenho um teclado para ele, que é um instrumento que ele não se identifica. Então, nesse teclado, você vai conseguir colocar a mudança que você quer, mais limites, mais regras, mais campo visual, para quem trabalha com deficiência intelectual ou mesmo com autismo, você consegue fazer com que a criança olhe para você. Porque a partir do momento que ela entra no setting, ela já vê aquele instrumento e que ela não se identifica com ele, o comportamento dela já vai mudar. E aí você tem instrumentos onde você trabalha com doses moderadas, entendeu?
de uma forma para modificar o comportamento, onde você mostre as mudanças positivas dentro da nossa análise, em quantidades excessivas que podem, claro, precisamos entender uma coisa, eu não posso ficar repetindo o comportamento negativo constantemente. Por quê? Porque ele acaba tendo uma consequência psicológica permanente. Então, a pessoa passa a ter o quê? Aversão. E aí, aquilo que ela passa a ter aversão, ela acredita que é bom para ela. Lógico, nem tudo que é bom para um é ruim para o outro, ou vice-versa, mas você vai, quando você utiliza a sonoridade ou os instrumentos, são pequenos e curtos, não pode ser extensos. Eu tenho uma sessão de 45 minutos, eu vou utilizar aquilo 5, 10 minutos no máximo. E nesses 10 minutos eu posso intercalar com outros instrumentos que o paciente goste, mas eu volto para o reforço negativo de novo. Tudo bem? Pode passar, Carol. Então, como usar a musicoterapia na análise do comportamento, né? Através da gestão de contingência, aonde envolve a microgestão de comportamentos do paciente, por meio da implementação sistemática de várias combinações musicais para a modificação do comportamento. Então, é isso. Eu preciso criar o perfil deste paciente, aonde você, até na imagem ali, você vê, né? Nós temos um campo visual, né? E eu estou você está trabalhando a sonoridade, mas com outros elementos. Então, você pode trazer tudo para dentro do seu set, você não precisa trabalhar só com os instrumentos, né? A musicoterapia, tudo tem som, tudo, tudo tem som. Então, eu sempre digo, as paredes têm som, tudo tem som, a lâmpada tem som. Então, o que tem som você traz, aquilo que o paciente se identifica mais, o que ele gosta mais, ele traz. Eu já tive pacientes que não gostavam de música, né? E aí você fala, como uma pessoa não gosta de música? Então, não gostava, né? Até ela entendeu porque ela não gostava. E foi na modificação comportamental. Então, isso tem ajudado muito, né? Um outro campo, né? Não só, não estou dizendo, a musicoterapia hoje, o foco maior, sim, é em autismo, mas eu trabalho em outras áreas. Então, eu consegui ampliar isso para levar para todos que a musicoterapia, na análise do comportamento, ela faz a diferença, porque você tem uma resposta mais rápida. E olha que eu sou psicanalista, hein? Então, a resposta é muito mais rápida, né? Você não consegue, com um paciente que tem um quadro borderline, ou bipolar, ou esquizofrênico, ficar voltando toda hora na infância. Porque se você volta a ele, você vai começar a achar que os problemas só são do passado. Mas, é claro, a dinâmica familiar também interferiu. Então, essa dinâmica, ela é importante, porque eu penso assim, quando eu falo para os pais dos meus pacientes, ou para os meus próprios pacientes, eu pergunto para eles o que eles escutaram durante a semana, qual foram o contato que eles tiveram com os sons, e o que esses sons trouxeram para eles. Que som mais te incomodou? Ah, eu entrei no ônibus, tinha um monte de gente conversando. Ah, na hora que eu vou respirar, a máscara me incomoda, porque o som que eu faço na hora da respiração, eu tenho a sensação que eu estou me sufocando. Então, são nesses pequenos detalhes que é feita toda essa modificação. Carol? Então, então, a análise como usar, né? Que é o que eu coloco sempre. Estratégias de reforço positivo, combinadas com negativos limitadas, como eu coloquei lá no começo. Reforço de comportamentos alternativos, com condicionamento clássico. Se você tem um autista e você está no momento em que você trabalha com uma equipe multidisciplinar, porque o musicoterapeuta e o psicólogo e o TO
e a físio e a fono precisam trabalhar juntos. Não dá para trabalhar sozinho. É uma equipe, né? Olha, estamos num processo em que a criança precisa pegar a caneca e levar até a boca para beber a água. Então, todos precisam trabalhar num condicionamento clássico. Eu vou trabalhar a minha sessão de musicoterapia em benefício de mudanças de comportamento, mas eu preciso ajudar os meus colegas com que ele pegue a caneca e leve até a boca. Então, isso é um condicionamento clássico. A análise do comportamento é feita por pacientes que sofrem de uso e abuso de substâncias, transtornos psiquiátricos e os casos de deficiências mentais ou deficiências múltiplas. Esses são os livros, né, que eu utilizei e utilizo até hoje, né? Utilizei no mestrado, utilizei no doutorado, tem aqui da Maristela Schmidt. Só que algo é importante entender. Quando nós vamos trabalhar com essa questão da análise do comportamento, eu preciso entender um pouco, eu disse, da dinâmica familiar, mas eu também preciso entender um pouco do desenvolvimento humano. Então, eu preciso estudar essa questão do desenvolvimento e não só ficar naquela questão das aulas da faculdade. Eu preciso ter um entendimento mesmo, eu preciso ir a fundo, eu preciso estudar. Aqui a Maristela Schmidt fala da musicoterapia e identidade humana, ela fala da questão da musicoterapia e o desenvolvimento do ser dentro da musicoterapia. Qual é o nosso desenvolvimento, né? A Clotilde, né, que foi bacana, assim, na época do... Eu comprei o livro dela em 2014, eu estava em Porto Alegre, também falando de musicoterapia, e fui convidada para fazer parte de uma banca de psicólogos na Universidade de São Judas, porque as psicólogas estavam falando sobre a interface entre psicologia e musicoterapia, e não tinha um orientador de musicoterapia, tanto que uma das psicólogas hoje é musicoterapeuta, né? Então, a música e a ciência se encontram. Então, como que eu vou trabalhar a questão, o que é, na verdade, a ciência da musicoterapia, onde eu vou buscar, né? Eu preciso entender a música, depois a ciência dentro da música, a ciência dentro da musicoterapia, análise do comportamento e educação, modificação de comportamento, o que é e como fazer, música, inteligência e personalidade, foi o que eu usei bastante. Por quê? Porque mostra, né, a personalidade, mas todos nós temos uma personalidade, uma inteligência, ok, a personalidade está ligada ao caráter, mas a modificação do comportamento não tem a ver com o caráter. Análise do comportamento aplicada a diferentes contextos, psicopatologia, né, a semiologia dos transtornos mentais, música no seu cérebro, importantíssimo. Neurociência, mente e comportamento, né? Esse é um livro que do Roberto Lente que você tem assim que dormir com ele, que nem eu falo, né? Esses livros são referências para entender a análise do comportamento, dentre outros que eu reli artigos, né? Outros ou estudos de análise do comportamento e saúde. Então, esses livros assim são a base maior, né, para se ter como, onde e quando, né, esse comportamento está inadequado e o que eu posso fazer para mudar, né? Que estímulo, né? Qual é o momento do reforço positivo? Qual é o momento que eu tenho que entrar com uma contingência clássica, com um reforço negativo? Dentro de uma sessão você tem todos, e não só um condicionamento clássico. Ok? Pode passar, Carol. Dúvidas? Esta é a parte, né? Olha, ficou claro, ninguém tem dúvida, que beleza.
Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, né? Oi, boa noite. É sobre o reforço negativo. Pensando em reforço como sendo algo que vai aumentar a probabilidade de um comportamento vir a acontecer, e pensando que no termo mesmo, reforço negativo, que é no sentido matemático, que é quando eu retiro algum estímulo que está sendo aversivo e ali eu reforço algum outro tipo de comportamento, eu queria entender melhor como que usar instrumentos que a criança ou o paciente, né, não gosta, ou a músicas que ele não gosta, pode funcionar como um reforço negativo e não como uma punição. Então, olha só. Vamos pensar que... Vamos pegar o exemplo da caneca, né? Eu tenho uma paciente que ela teve esse processo aqui. Então, ela tinha muita dificuldade de segurar a caneca, a gente ela não conseguia. E ainda ela vivia na mamadeira. E não dava mais, porque ela já estava com 10 anos e precisava tirar da mamadeira e da fralda. E aí, então, como um todo, então vai para a fisioterapia, faz os exercícios, mas a fisioterapeuta sempre fazia o quê? Cedia para fazer algumas coisas que ela gostava. Então, dançava, né? Sempre tinha aquilo. Então, tudo que ela tinha como preferência foi se tirando. Na musicoterapia, que o instrumento que ela mais gostava era o teclado. E o que ela não se identificava era o violão, porque eu tocava o violão e ela ficava no teclado. E aí, uma semana ela chegou e estava o violão e uma caneca, que é o que era utilizado para que ela pegasse a caneca para beber a água, como estava sendo feito com os outros colegas. E aí, de primeiro momento, ela entrou, ela sentou, ela não tocou no violão, porque ela entendeu que aquilo estava sendo, como você disse, uma punição. Mas foi o primeiro momento que ela teve de impacto, que ela viu o instrumento, mas ela também viu a caneca. E aí ela sentou, ela ficou olhando para o instrumento, foi 2 minutos, 3 minutos. Eu tirei o violão e coloquei o teclado. Aí ela tocou. Aí eu toquei o violão. Toquei uns 7 minutos. Tirei o teclado e coloquei o violão para ela e mostrei a caneca. Aí o que ela fez? Pegou a caneca. Entendeu? Por quê? Porque ela entendeu que o comportamento dela era inadequado em todos os lugares, porque eles tiravam, mas não mostravam a caneca, e eu mostrei a caneca. Então, ela entendeu que se ela segurasse a caneca, ela ia poder tocar o teclado. Deu para entender que não é um reforço, eu não estou punindo, eu estou mostrando para você. Eu tive que tirar uma criança da fralda e eu tive que ficar cantando no banheiro, 20 minutos, sobre xixi, sobre cocô, até esta criança aprender que tinha saído da fralda, porque ninguém conseguia tirar ela da fralda. Então, ela chegava, ficava 20 minutos ali no vaso sanitário. 20 minutos eu cantava. Aí ela saía de lá, a gente fazia algo que ela gostava. Mas esses 20 minutos era para ela entender que ela estava modificando o comportamento. Qual era a modificação? Sair da fralda. Então, não é eu não estou te punindo, eu estou te dando o benefício de você entender que você vai ter uma independência. Vamos pensar assim, eu vou sair da mamadeira, eu vou sair da fralda, eu não vou depender mais daquela pessoa. Eu tenho a minha independência, eu consigo ir ao banheiro. Eu não preciso mais usar a fralda. Eu consigo tomar numa caneca, eu não preciso mais usar a mamadeira, porque, de alguma forma, esta criança sabe
ou esse jovem, sabe? Porque eu já tive jovens aqui tomando mamadeira, que todo mundo está olhando para ele, e ele não está olhando para ninguém. Então, o comportamento que eu estou tendo, eu também preciso perceber. Então, ele observa que algo está fora, né, de um padrão de normalidade. Eu não tenho isso porque de perto, para mim, ninguém é normal. Mas o que eu tenho de modificação? Você conseguiu entender? Ou não? Ou ainda não ficou claro? Não, pensando mesmo nos conceitos de reforço positivo e negativo e de esquemas de contingência de comportamento. Pensando na análise funcional, por exemplo, do comportamento alvo, que seria pegar a caneca, né? Então, você gostaria era que ela pegasse a caneca. Isso. E aí, os antecedentes foram retirar o que ela gosta, mas depois que ela pegasse a caneca, você colocou o que ela gosta, que é o teclado. Sim. Então, pensando que acrescentou algo no ambiente como um reforço, e pensando que acrescentar está dentro do conceito de reforço positivo, então foi um reforço positivo, porque acrescentou o reforçador, algo ao ambiente que ela está. Isso. E não um reforço negativo, né? Isso. É que, infelizmente, dentro das técnicas, dentro do que é visto, nós temos isso escrito, né? Tanto que eu falo, eu não vejo como um reforço negativo. Eu não entendo o reforço negativo como punição. Eu entendo que o reforço negativo, ele vai se tornar positivo. Ele vira um polo positivo. Até porque, assim, o reforço negativo, vou dar um exemplo, por exemplo, eu quero que o comportamento-alvo com a minha criança é de que ela peça ajuda. E aí eu coloco um som que está com altura alta, que é aversivo, é um estímulo aversivo para ela. Isso não é reforço negativo, isso eu estou falando de antecedente. Certo. Coloco o som alto para ela e dou a dica verbal. Ajuda, ela está demonstrando que quer que abaixe, mas ela não consegue. E eu quero que ela imita o comportamento verbal de falar, pedir ajuda. Assim que ela pedir ajuda, eu vou e abaixo o som. Eu fiz um reforço negativo, porque eu tirei um estímulo do ambiente que estava sendo aversivo, mas ao mesmo tempo eu aumentei a probabilidade dela falar, pedir ajuda novamente. Então, pensando-se que o reforço negativo é sempre algo que vai aumentar a probabilidade do comportamento-alvo acontecer, mas retirando algo do ambiente, no sentido matemático e não no sentido moral, de que positivo é algo ruim, positivo é algo bom e negativo é algo ruim. Mas no sentido matemático, positivo é que eu acrescentei algo ao ambiente e negativo é que eu retirei algo do ambiente. Isso. É dessa forma mesmo. Corretíssimo. Você trabalha assim? Sim, eu trabalho como a musicoterapia e análise do comportamento. É isso mesmo, tá ótimo, é isso mesmo. Sem dúvidas, olha que beleza. Esse é um grupo maravilhoso. Eu acredito que essa parte dos conceitos, eu acho que são as mais difíceis de entender dentro da análise do comportamento, principalmente quando você vai para a prática, né? É muito fácil quando a gente está dentro de um ambiente controlado, é muito fácil a gente conseguir aplicar esses conceitos, mas quando a gente vai para fora de um ambiente não controlado, esses conceitos acabam se perdendo um pouco. Mas isso que a Priscila falou era uma coisa que eu também ia pontuar sobre a moralidade do positivo e do negativo que a gente sempre traz na nossa fala. E
por estar enraizado, né, na nossa cabeça, a gente precisa desconstruir isso, Desconstruir né? totalmente. Desconstruir e trazer, tipo, não, positivo nem sempre eu vou ser positivo, ser legal. E negativo nem sempre vai ser ruim, né? Então, a gente precisa ter esses conceitos muito claros. E quando a gente fala de análise do comportamento, é ciência, né? Não dá pra gente ficar titubeando, tipo, eu acho que isso é legal, eu acho que isso é ruim, né? Como é uma ciência, eu acredito que a análise do comportamento, ela trabalha também muito dentro da ciência exata, porque ela traz muitos dados concretos, né? Quando a gente trabalha para a gente medir quanto que esse comportamento apareceu e quanto que esse comportamento diminuiu, o quanto eu consegui reforçar esse comportamento, seja um reforço positivo, um reforço negativo, colocar uma extinção, a gente consegue analisar muito bem, e eu acho que isso é um diferencial quando a gente fala de musicoterapia e análise do comportamento. A gente está falando de duas combinações que trazem um resultado. E esse resultado ele precisa ser medido. Não dá para a gente trabalhar a análise do comportamento sem a gente fazer medição. Não dá para a gente trabalhar a análise do comportamento na base do achismo, do eu acho que ele melhorou esse comportamento, eu acho que ele piorou esse comportamento. Tudo dentro da análise do comportamento são dados. E isso vai muito de encontro também com a musicoterapia neurológica, que tudo que a gente faz dentro da musicoterapia neurológica é medido. É medido quantas vezes o meu paciente conseguiu fazer um movimento de pinça. É medido quantas vezes eu consegui que o meu paciente esticasse o dedo para tocar uma tecla, tocar uma nota. Então, eu acho que as duas andam muito juntas, e quando você traz, Lourdes, o exemplo da caneca, me lembra muito quando a gente fala de musicoterapia neurológica, né? Que é registro. A gente que trabalha na área de musicoterapia tem muita essa coisa, eu vou colocar aqui o subjetivo, que foi lindo, que foi legal. E muitas vezes a gente não precisa do foi legal, a gente precisa de dados concretos para saber se aquela intervenção está sendo efetiva ou não. Eu vejo muita análise do comportamento assim, tanto na prática clínica, quanto na teoria, né? Quanto na prática clínica. E, enfim, eu acho que é isso. Mas alguém tem dúvidas? Ou quer compartilhar algo? Não? Vocês estão bem? Esse, olha, é fantástico. Todo mundo está de 10, que nem eu falo. E olha que a gente nem falou muito hoje. Acho que todos são analistas do comportamento. Não. Olha, por isso que eu falei, olha que eu consigo fazer uma distinção assim muito grande, porque de um lado a psicanálise e do outro a análise do comportamento. Imagina como foi para mim, né, isso dentro da faculdade, de toda essa mudança que eu tive que fazer na época. Mas, olha, foi muito bom, assim, porque, na verdade, as minhas orientadoras falavam assim, mas você não é psicanalista. Eu falava, não, eu sou. Não, mas não é, você é analista do comportamento, não tinha como mesmo. E foi aonde eles foram vendo minhas sessões e eu, não, você é analista do comportamento mesmo. Mas é Eu muito acho bom e você que pode trabalhar com muita coisa. Você vê o sim. resultado muito rápido, né? E por mais que a gente acredite em muitas coisas, a gente também trabalha muito sobre a necessidade do nosso paciente, né? Sim. Então, ter essa flexibilidade, estar aberto a outra abordagem, a outro jeito de olhar, a outro jeito de fazer, é uma coisa muito legal que muitas vezes eu não vejo muito na nossa classe, tipo, eu sou isso até o fim, mesmo que o meu paciente precise de outra coisa. Não, eu sou aquilo até o fim, mesmo que o meu paciente precise de outra coisa. Então, eu acho muito legal, Lourdes, quando você traz essas duas versões, né,
da psicanálise e análise do comportamento, que são duas coisas que não se batem, né? Não, Que olha, gente, eu posso não dizer, conversam, né? não tem Então, ligação. O mundo, eu falo que são mundos diferentes. São mundos diferentes. A interpretação dos sonhos do Freud é uma coisa, a interpretação através do experimental é outra, entendeu? São coisas totalmente diferentes. É um sim, outro mundo, né? Estudei Skinner, tudo sobre comportamento, né? Tudo sobre análise do comportamento, como direcionar, como colocar a musicoterapia, né? Foi desconstruir, eu fui vendo que realmente são áreas totalmente diferentes, são mundos diferentes. Eu posso dizer assim claramente, porque eu fiz a psicanálise, né? Eu sou psicanalista mesmo. E depois de estudar a psicologia clínica comportamental, depois cognitiva comportamental, e aí fazer análise do comportamento é o que mostrou uma diferença muito grande. sim. E quando a gente traz a musicoterapia e a análise de comportamento, a gente tem a tendência de achar que é só para pessoas com autismo, como a gente já falou no começo, e não é. Eu vejo muita análise do comportamento como um suporte para qualquer pessoa que está em terapia, para trazer um olhar sobre os seus comportamentos, um olhar sobre o comportamento à sua volta, como a sua volta é modificada pelo seu comportamento e como o seu comportamento é modificado pelo que acontece à sua volta, sabe? Eu trabalho com uma mãe e um pai de um paciente meu também, e a gente trabalha muito essa coisa do comportamento dentro de canções projetivas, de como que eles colocam dentro da música todas essas coisas. E como eles conseguem se perceber, o lugar onde eles estão, como que eles emitem o comportamento, como esse comportamento afeta a criança e como essa resposta dessa criança afeta eles. E se a gente não souber, igual você falou, Lourdes, no começo, se a gente não souber o ambiente onde essa pessoa está, se a gente não entender as variáveis, a gente vai fazer uma análise um pouco pobre, né, do que essa pessoa precisa e de como a gente pode ajudá-la. Porque se ela está em um meio, ela precisa se adaptar, ela precisa se comportar, ela precisa receber os comportamentos desse meio. Então, tudo faz parte de uma análise. E quando a gente fala de análise, a gente não analisa só um vetor, né? Eu falo muito isso quando eu falo sobre análise de mercado, quando a gente vai saber onde colocar a musicoterapia, como que a gente vai implantar. A análise nunca é em uma via só, né? A gente faz análise de um todo. Então, a gente suspende os nossos conceitos, a gente analisa um todo para depois a gente trazer objetivos claros, né? E a gente conseguir dar um norte para onde a gente quer ir, para onde o nosso paciente pode ir. Deixa eu só complementar essa questão das variáveis. É importante também, quando você já tem um paciente e ele já está com você, sei, 4 meses, 5 meses, né? Às vezes chega um parente para vir passar as férias ou veio visitar a família, né? É importante saber a dinâmica daquela pessoa junto àquele paciente que está fazendo o tratamento, mesmo que ele fique ali 1 mês ou 15 dias. Por quê? Porque, às vezes, a dinâmica do comportamento dele vem a interferir nos comportamentos que você está trabalhando, seja com o adulto, seja com o adolescente, né? Seja com a criança ou com a própria família. Então, um exemplo, né? A criança só tem 2 horas para ficar no celular, né? E aí lá ela consegue ver as músicas que ela gosta, os jogos musicais que a gente trabalha, né? E aí chega um de fora que fica o dia inteiro no celular, entendeu? E ela não consegue entender aquilo, porque
ela já tem aquilo como 2 horas, né? Ela entendeu que ela só pode ficar 2 horas. E aí o outro chega e fica o dia inteiro. Então, é importante saber se chegou algo novo naquele ambiente. Por isso, a gente sempre tem que estar entendendo muito a fundo essa dinâmica familiar. Você precisa, não importa se é criança, se é adulto, né? Não importa se é gente ou unicórnio, né? Eu lembro sempre disso. O importante é você fazer a diferença, né? Mostrar que há uma diferença, que você é um profissional que busca, né, a mudança e, junto com a família, faz a diferença. Sim. Gente, mais perguntas, Você. dúvidas, inquietações, preguiça, dor de barriga ou nada? Também tá tudo certo, faz parte. Bom, Essa gente... questão de... Ah, diga. Desculpa, essa questão de mesclar musicoterapia com ABA, vocês fazem alguma separação nos protocolos, nos registros? Você se vende ao familiar como terapeuta ABA ou como musicoterapeuta com um olhar, né, um viés aí da análise do comportamento? Como é que você... Porque, claro, eu sou um musicoterapeuta iniciante, vocês são doutores já com todas as formações de todas as áreas, só falta uma formação para a Lourdes, eu acho que em gastronomia, o resto ela fez. Mas então é fácil se vender, né? Eu não Mas sou como... ninguém na fila do pão, eu não sou ninguém, entendeu? Você só não está na fila do pão mesmo, o resto... Ah, então, como é que você faz essa mescla, né? Porque eu tenho participado de vários cursos desses, com toda essa questão da pandemia, tudo, e principalmente no ABA. Tem muitos cursinhos de ABA. E importantíssimos, cada um eu aprendo mais, assim, sempre uma pitada de cada um, beleza. Mas isso não te coloca como um terapeuta ABA. Mas, ao mesmo tempo, te dá muitas questões interessantes para você usar na prática, né? Então, isso, como é que vocês fazem? Vocês separam esses protocolos para registrar ou não? Fica simplesmente aqui eu tenho esse conhecimento, eu vou usando essa análise nas minhas práticas e ok. Bom, eu, na minha prática, eu falo para os pais que eu sou musicoterapeuta comportamental, eu tenho especialização em análise do comportamento e eu não falo que eu sou musicoterapeuta ABA, porque a ABA usa um modelo de registro muito específico, né? Eu utilizo um pouco mais além dos registros e dos programas específicos. Trabalho intensamente com comportamento verbal, aplicação de ViviMap, toda essa análise, mas eu não coloco como aba, porque isso me limita um pouco. Porque eu Aí não a trabalho... formação do musicoterapeuta comportamental, ela é em qual, como é que é? Tipo, quem é a pessoa que forma esse profissional? Qual é Então, a trilha? hoje em dia não existe uma formação específica. Aham. Então, você faz a formação em análise do comportamento. Tem algumas pessoas que fazem a formação em ABA, em análise do comportamento aplicado, e específico para uma área que normalmente é a área do autismo. No meu caso, eu fiz especialização em análise do comportamento, fiz cursos de musicoterapia comportamental e trabalho integralmente na análise do comportamento. Então, a gente pode falar que sim, é uma análise musicoterapeuta comportamental, e para os planos de saúde também tem esse outro detalhe, que plano de saúde cobra muito ABA, mas eu sempre mando para eles a certificação de análise do comportamento, que não é aplicada ao autismo, e sim uma análise do comportamento bem mais ampla. Eu tenho cursos e Isso formações... aí, essa abordagem de vocês é que mais me chamou atenção. Fora daquele
foco autismo. Por isso que eu porque estou tão interessado nessa soma. Qual caminho você foi? Se você puder abrir essa especialização que você fez, porque é isso que me deixou, de tudo que eu já fiz de cursinhos, aba e musicoterapia, aba até a musicoterapia, aba até e musicoterapia, agora saiu. Foi para onde me chama a atenção, que é a análise do comportamento independente de TEA. Aí qual é essa especialização? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Tá. Então, eu fiz uma formação em análise do comportamento aplicada pela Criativideia. Eu fiz também pela... como é que é o nome? Paradigma, de São Paulo. Todos têm um enfoque no ABA, mas a especialização mesmo em análise do comportamento eu fiz no Instituto Contínuo. Então, ela é mais geral. Eu posso passar para você também depois. Eu posso mandar o link dessa formação também. Porque realmente é isso. Quando eu falo que eu sou musicoterapeuta ABA, eu me limito, né? Eu gosto muito do ABA, eu acho muito bacana, mas eu não sigo os programas, né? Eu não aplico todos os programas que tem dentro do ABA, né? Eu consigo fazer um pouco mais do que isso e trabalhar algumas outras coisas, mas sempre usando a linha da análise do comportamento. Era aí que eu queria chegar, porque aplicar todos os programas do ABA e ainda todos os protocolos de musicoterapia, eu não vejo como não fazer se não separar bem. Seguir 2 programas separados, para mim seria 2 terapias. Então, aí, com esse outro olhar, eu acho mais interessante. Você tem todo esse know-how, mas não seguir todos os programas lá, fielmente do ABA. Eu não sigo os programas, eu no meu consultório não sigo os programas, mas a minha linha de atuação é dentro da análise do comportamento. Não tem, né, sair para os lados, nem nada disso. Essa é a E é minha um olhar muito bem definido, né? Quem vai por essa linha da análise, ele tem um olhar muito diferenciado. É porque você precisa ter foco, né? Não é, o paciente vai trazer e vai mostrar e nananã, o tempo do paciente. Eu acho isso lindo, eu acho isso muito importante. Mas na minha área de atuação, nas necessidades dos meus pacientes, na forma onde eles estão, isso não funciona tanto e eu não tenho o resultado que eu preciso de forma adequada e que dê para mensurar. Então, é isso. Não sei, a Lourdes, Priscila também levantou a mão. Eu acho que seria legal a Priscila falar e compartilhar. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o que ele perguntou sobre os protocolos, né? Como que é o registro. Atualmente, na clínica que eu trabalho, a gente tem o próprio software de registro ABA. E nesse software, a gente pode criar programas e criar atividades. Então, acaba que eu pego programas que outros terapeutas já aplicam, por exemplo, mando, né, que é pedir as coisas, e modifico a atividade. A atividade, eu coloco algo relacionado à musicoterapia. Solicitar um instrumento, né, pedir por música, né, eu vou adaptando, colocando atividades musicoterapêuticas dentro dos programas ABA. E a outra possibilidade que eu também faço lá na clínica é de criar programas dentro da musicoterapia mesmo, né? Por exemplo, dentro de percepção auditiva, né? Colocar, ler uma partitura não convencional, né? Identificar diferentes timbres, né? E assim eu tenho essa liberdade lá na clínica onde eu trabalho de criar programas voltados para a musicoterapia. E assim eu posso quantificar, né, as ajudas e quantificar os comportamentos independentes, e no final gera gráfico, aquela coisa linda toda, que todo analista gosta de ver números, né? E é bem nessa linha que eu trabalho, e assim, por exemplo, a improvisação, né? Eu coloco sempre intraverbal, sons espontâneos com a voz. Então, eu vou encaixando na improvisação vocal, né, por exemplo.
intraverbal composição, eu vou compor uma música. Então, eu vou adaptando os programas que já existem no ABA às atividades que eu já faço. O que eu gostei muito da análise do comportamento e desses programas é porque ajuda a dar nome a muita coisa que a gente faz no SET. Porque a gente faz muita coisa e passa batida algumas, né? A gente foca muito na atividade principal, mas esquece que a gente trabalhou várias coisas. E pensando também que na análise do comportamento, que tudo em nós é condicionamento, tudo em nós é comportamento condicionado. Então, não vai ser diferente dentro de um SET musicoterapêutico. Tudo vai ser condicionado ali, usando a contingência de 3 termos, né, que a gente tem, que é o que tem que dominar, tentativas discretas também, que é o que a gente mais faz dentro da análise do comportamento. E é isso. E outra coisa também é pensando, igual você falou, sobre não aplicada só ao autismo, né? Porque a gente pensar que qualquer lugar que precisa de alteração de comportamento, qualquer pessoa que precisa modificar o comportamento pode ser aplicada à terapia, à ciência ABA, né? Quando a gente domina os conceitos básicos da terapia ABA, a gente consegue aplicar até com nós mesmos. A gente consegue pensar um arranjo dessa contingência aí de 3 termos e consegue ficar mais fácil para a gente redirecionar para várias áreas, né? Uma outra coisa que eu fiz também, que eu indico muito, a sua própria terapia ser na área da análise do comportamento. Eu fiz por alguns anos, minha terapia foi dentro da análise do comportamento. Então, para mim fez muito sentido, porque eu tinha metas, eu gosto muito de, né, ter uma trilha. Então, para mim fez muito sentido e me ajudou muito a entender dentro da minha formação como funciona a análise do comportamento. Então, eu não fiz ABA. Eu sei um pouquinho do ABA, mas não tenho, eu tenho noção, para não falar que eu não sei o que é, né? Participo de vários grupos de autismo, vejo tudo, porque é aquilo que eu falei, né? O foco era mostrar que a musicoterapia não está só no autismo, né? Então, todo mundo... A musicoterapia... Tem até um curso de musicoterapia ABA, que já tem. Então, não que não tinha ABA na época que eu fiz, né? Psicologia clínica e comportamental, mas eu estudei na Universidade de São Marcos, né? Que é a São Paulo hoje. O foco não era as deficiências intelectuais, e sim a saúde mental, né? Era dependência química, eu fiz psiquiatria e dependência química, então era muito comportamental mesmo. Então, por isso, a análise do comportamento. Então, eu sempre tive mais pacientes da área da saúde mental e dependentes químicos do que autistas. Sempre foi o contrário, né? As pessoas têm mais autismo e eu tenho menos. Então, por isso que quando eu trago essa questão de que a análise do comportamento ela não tem que estar focada só no ABA ou só no autismo, a musicoterapia e ABA, né? Você precisa realmente separar. A Carol fez ABA, muitas pessoas aqui eu acredito que devem ter feito, né? Utilizam, mas eu não sei nem como é que é o primeiro protocolo, se eu sincero. Eu utilizo, né, a análise do comportamento mesmo, né, junto com a musicoterapia. Então, eu não tenho, talvez, essa interferência, não é interferência, porque o ABA, na verdade, é uma ciência, né, é uma ciência, que ainda você tem os seus protocolos e tem que separar. Mas eu não tenho, então eu não... Como vocês têm, talvez facilite até, não sei, assim, né, no meu caso, eu não tenho isso. Né? Eu tenho tudo da musicoterapia que eu transformo em análise do comportamento. Eu acho que não poderia ficar um debate mais rico do que esse, porque a gente tem vários cenários, né? Eu acho que
Fechou. Fechou. A gente tem, eu acho que deu um debate bem rico. Que é Tem para isso, tem para né? todo gosto. Aí tem que ser bem sistemático. E pelo ABA, a Priscila colocou uma forma, nossa, brilhante. Como é que ela faz o merge ali das duas? Acho que foi sensacional. Entendeu? E, né, Para quem você quer ir pela ver, linha... quando você tem o conhecimento de uma ciência, e você pode fazer as mudanças nela, né? Então, ela consegue, em cima dos protocolos, modificar para a musicoterapia. E eu, em cima da modificação do comportamento, consigo colocar a musicoterapia, né? Então, você vê assim, que no meu caso, eu não tinha pacientes com deficiência intelectual ou autismo, síndrome de Down, ou o que fosse. Eu tinha realmente dependentes químicos e esquizofrênico, borderline, bipolar, depressivo, transtorno de déficit de atenção. Eu tinha esses casos, né? Então, eu tinha que trabalhar, era isso que eu tinha, né? Então, é com isso que você vai trabalhar. Então, você vai transformar aquilo que você tem como uma grande ferramenta, né? Na sua maior arma. E foi o que eu fiz, né? Dessa forma. Sensacional. Eu esqueci também de falar que eu estou fazendo uma pós em gestão na área de saúde em competências comportamentais, que aí você abre bem mais e acaba olhando para dentro de negócios com o olhar da análise de comportamento, que também é uma coisa fantástica, recomendo. Lourdes, temos uma pergunta. Poderia falar mais sobre a sua abordagem como musicoterapeuta na dependência clínica? Claro. Na forma que eu trabalhei, então, vou tentar fazer um resumo, assim. Na época, foi selecionado pacientes que eram usuários de álcool, cocaína e crack. Fiz todo um perfil, né, desses pacientes, o perfil da análise do comportamento junto com o perfil psicomusical, né? Quais eram as músicas que não gostavam, que não gostavam, que som gostavam. Então, é um protocolo que tem 17 folhas, né? Então, é bem extenso mesmo. Qual era a dinâmica familiar, o que eles escutavam, o que não escutavam, quais eram os sons que mais interferiam. Durante as sessões, nós fomos modificando, eles tinham a musicoterapia individual, e aí eu trabalhava com um reforço positivo. Para fazer um dependente químico, né, entender como ele chegou na dependência, ele precisa entender como ele chegou ali. Por quê? Queimou a lâmpada, que nem eu falo, recai. A mãe disse que não vai entrar dentro de casa, recai. E as regras para a família precisam ficar muito claras, né? Na Unifesp, a gente tem a questão da UDED, que é a Unidade de Dependência de Álcool e Drogas. Então, lá é comportamental mesmo. Então, tem uma regra. A regra é, olha, então, a partir de hoje, o que o terapeuta decidir junto com a família em relação ao paciente, né? A família tem que ser tratada também, porque é muito codependente, e vamos tentar seguir as regras. Então, uma das regras era tinha que chegar até 10 horas da noite, por exemplo, né? Como muitos têm as regras de condicionamento mesmo. E ele não chegava. E aí ele entrava só no outro dia, ou então a mãe abria a porta tal, e ele ligava o rádio para escutar uma música, ou ele ia tomar banho, né? E ele escutava rádio, aquilo era cortado nele, então ele não podia. As músicas que mais traziam a sensação de prazer, né? Você precisa entender as músicas psicodélicas, né? Que eles trazem muito isso, as raves, os lugares, o cheiro, né? Você associar, por exemplo, o cheiro da droga em si, vamos pegar do crack, você relacionar com
que música você traria para esse ambiente, né? As pessoas, e aí você vai quebrando esses padrões para ela entendendo o distanciamento que ela precisa fazer, as músicas que seria bom que ela, naquele momento, não escutasse, para que não remetesse ela a alguns lugares, né? Porque, assim, pelo menos todos que eu atendi, não vou dizer 100%, nem 90%, vou dizer dos meus que eu atendi, todos têm uma relação musical muito forte, né? E eles escutam muito rock, tem muitos que gostam de reggae, né? Então, muito que gostam de música, trance, acho que é isso, acho que Prince? é isso, né? E eles têm uma ligação muito forte. Eu já tive pacientes que foram usuários de codeína, e eu não estou falando do comprimido, eles faziam a codeína, eles faziam o xarope, entendeu? De fazer os xaropes colorido, laranja, verde, aquele amarelo fluorescente, usuários de codeína com alprazolam, com diazepam, entendeu? Uma coisa assim, de eles ficarem fora do corpo. Essa era o que eles diziam, que eles estavam fora do corpo, né? Que eles conseguiam se ver fora do corpo. Então, eu trabalhei com uns casos bem graves, assim, sabe? E codeína, quando você aprende a fazer, é, o que eu escutava é assim, quando eu estou usando a codeína, eu tenho 10 orgasmos, sabe? É algo que você não consegue mensurar. Isso é muito grande. Então, você tinha que saber trabalhar um viés com muito cuidado, porque na hora que você colocasse um reforço, que ele fosse negativo, você tinha que pensar muito bem como que você ia colocar, senão você poderia dar aversão, e aí ele ficaria preso naquele comportamento para sempre, né? Então, são casos assim que você precisa saber toda a dinâmica, principalmente a dinâmica, como que essa dependência começou, né? Quando começou, porque ninguém se torna dependente da noite para o dia, apesar que o crack é uma droga que em menos de 8 horas você se torna dependente, né? Ou você escuta o pessoal da década de 70, de 60 falando assim, nossa, a maconha não é mais igual, a cerveja não é mais a mesma, entendeu? Você precisa entender, e eu fiz um curso também no DENARC, né, para ver as drogas, né, que eu queria poder ter acesso para conhecer e saber a diferença, né, porque todo mundo tinha, quando eu comecei a estudar, ou pelo menos a visão que eu tinha era que a cocaína era branca, e na verdade não é, ela é amarela, né, totalmente amarela. Então, a verdadeira cocaína é amarela, né? Então, eu fui fazer esse curso lá no DENARC, onde eu lembro, não, eu tenho um professor que ele era tenente, né, que é da Polícia Militar, e ele chega com uma malinha, né? Aquela malinha é aonde ele guarda todas as drogas, né? E cada aula ele tira uma droga, ele mostra para os alunos, né? Que é uma aula bem expositiva, para você saber qual é a diferença da maconha para o loló, entendeu? Qual é o chá de cogumelo mesmo, o que você está tendo no Santo Daime, apesar do Santo Daime não ser uma droga no Brasil, mas ela te leva a um estado de psicose, entendeu? Então, tem tudo isso aí, precisa conhecer muito bem, assim, e entender, né, a dependência química, entender quais são as fases do uso, do abuso e da dependência, porque nem sempre uma pessoa é um dependente, ela é um abusador da droga. O dependente é aquele que vai abandonar tudo, né? E também tem os dependentes de finais de semana,
que isso é muito pouco falado, né? Mas tem os dependentes de finais de semana, tem os dependentes de sexta a domingo até o horário do almoço, né? Tem tudo isso. Então, cada dependente, você vendo de uma forma e você vai trabalhando a questão das músicas, que é muito importante. Então, vamos pensar, no DIM, que são imagens guiadas por músicas, né? A diferença é que quando você coloca uma música receptiva, vamos pensar, sei lá, pensem, uma música que a pessoa pouco escutaria lá, a Morena Tropicana, vai. E ele escuta, o que isso reflete para ele? O que ele entende? E quando ele escuta um reggae do Bob Marley, o que remete a ele? O que te traz mais prazer? Ah, o Bob Marley traz mais prazer, tá? Mas por que Morena Tropicana não te traz prazer? E aí eu vou fazendo, na época eu ia destrinchando a música, né? Então, no trabalho tem as músicas que eu utilizei, eu só não coloquei as partituras porque não houve necessidade, mas tem os filmes que a gente trabalhou, as trilhas sonoras, tem um filme chamado O Valor da Vida, né, que é do AA, onde tem o Bob, que na verdade vai contando a história da vida dele, tem a trilha sonora deles e a gente vai trabalhando isso, então foi muito bacana. Tem acho que uma menina uma musicoterapeuta, não sei se é de Curitiba ou Goiânia, que ela trabalhava num CAPS. Eu encontrei com ela num desses fóruns de musicoterapia, simpósio, e ela trabalhava no CAPS e era com álcool e drogas. E ela tinha mais ou menos a mesma linha que eu, assim, né? Apesar que eu já tinha feito o trabalho, mas ela estava trabalhando nessa mesma linha. E quando você vai fazer a musicoterapia em grupo, né? Como você já sabe da dinâmica individual de cada um, você pega aquela massa e tenta trabalhar o que é mais próximo de todos, tanto o reforço positivo como o negativo, tanto os instrumentos, né, como as canções. E aí é o que vai fazendo a diferença e eles vão se vendo, né? Eles vão se vendo na própria música, né? Porque eles têm músicas específicas, né? Eles trazem músicas que falam deles mesmos, né? Que mostram quem eles são. E aí você vai construindo paralelamente uma outra pessoa. Vai ressignificando desse lado e construindo o modelo comportamental do outro. Deu para Ficou claro? Como que eu faço? Obrigada, Lídia. Quem questionou fui eu, Jéssica, eu sou aqui de Florianópolis, e eu sou enfermeira, né? Atuo no Carpos AD também, vou agora para os estágios, né? Que eu estou fazendo a especialização pela Senseg, e um dos locais que eu vou fazer é no meu próprio trabalho, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com essa população. Né, entendendo que é uma relação, né? Que a dependência é uma relação que se cria com aquela substância, né? Sim. Por isso, a substância, né, que causa dependência torna todo mundo dependente. Às vezes a pessoa tem com uma certeza. Na verdade, é uma afinidade que você tem muito grande, né? Com o uso, né? E esse uso vai fazer parte da sua vida. E o que você tinha de afinidade se torna algo secundário. Então, eu via pelos familiares, eu via pela família, pelos filhos, pelos amigos, né? E aí não existia amigo, né? Quem é seu amigo? Você não tem amigo. O seu amigo é a droga, né? Você não tem família, a sua família é a droga, né? Eu perdi meus filhos não querem mais me ver, né? Mas eu tenho a droga.
né? Os dependentes cruzados, então, que são álcool e droga também, a questão o que eu tenho que parar primeiro, né? O que eu tenho que fazer com que esse paciente pare de usar, né? Não é, eu também já trabalhei com redução de danos, e então, na questão do dependente cruzado, vamos pegar aí a cocaína, o que você tem que, se você cessa o álcool, automaticamente a pessoa para o uso da cocaína, é automático, porque um é ligado com o outro. A pessoa que é um abusador do álcool, quando ela usa a cocaína, há o rebaixamento do álcool total, total. Então, dá a impressão que a pessoa não bebeu nada. Então, opa, era o que eu estava procurando para a minha vida. E aí, o que ele faz? Ele bebe, 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 bebe. Aí ele vê que ele começa a ficar... Ele vai lá e usa de novo. Então, o usuário de álcool, né, sempre tem um pezinho, né, que nem a gente fala, na cocaína, principalmente o pessoal da década de 80, 90 para cá. Lourdes, e daí tu comentou de algumas fichas que tu utilizava para ver questão de dinâmica familiar, dinâmica de uso. Tu terias isso, assim, poderias compartilhar? Então, eu tenho um DVD, né, que se chama O Valor da Vida. Esse DVD, eu não sei se sabe que eu nunca procurei, porque, na verdade, eu comprei o DVD, porque o filme mesmo, ele só é passado no AA, né? Só no AA ele é passado. E eu comprei de uma AA lá da Bahia, porque aí eu expliquei que era para o meu trabalho, tudo, e aí eles me venderam. Esse filme, na verdade, mostra a dinâmica familiar, o quanto a família vai se descompensando. Tanto se descompensa, para você entender uma parte do que vai acontecer no filme, que são pessoas que têm... uma das pessoas casa com uma pessoa que tem uma estabilidade financeira muito boa, e ele é um alcoólatra, e a ponto deles irem morar numa barraca, né? Então, para você ver o declínio que é o álcool, o quanto ele leva a família junto. E ele não enxergava isso, né? E aí a esposa dele precisou ser tratada para ele começar a entender o que estava acontecendo. E o AA nasce, na verdade, de uma conversa entre Bill e Bob, né? Um médico conversando com um paciente. Então, um vai ajudando o outro, é assim sucessivamente, mas todos os dias. Mas esse Bob, ele queria ser uma pessoa ilustríssima, ele queria ser reconhecido, ele queria que as pessoas falassem dele, e não é essa a intenção. Quando você dá ajuda a alguém, você não precisa ter uma estrela, né? Eu sempre falo, quem é a Lulu na fila do pão? Eu sempre estive aqui para ajudar todo mundo, então nunca fiquei com os louros. Eu sempre falei, os méritos são dos meus pacientes. Se eles são recuperados hoje, foi porque eles buscaram querer estar. Lourdes, você travou para a gente. Legal, tá bom? Apesar Muito que obrigada. tem, eu acho que tem na internet, tinha colocado na livraria. Eu sei que teve um negócio da musicoterapia, que era para mandar os trabalhos, mas eu nem sei onde que está. Então, mas se digitar o meu nome, mas tem que ser completo. Ou então musicoterapia e dependência química, ou o tratamento a musicoterapia, o tratamento de dependentes químicos, prevenção, síndrome de abstinência e prevenção da recaída, estudos de caso. Mas se não tiver, não tem problema, você me pede que eu te mando. E mando tudo que eu usei, para você ter um norte para você trabalhar. Obrigada, Lourdes. Nada, aqui não temos problema para dividir nada.
Depois eu vou mandar todos os materiais que a Lourdes falou, quando ela me mandar, eu mando para vocês por e-mail. A gente tem o e-mail de todos vocês e a gente compartilha. Vamos compartilhar essa aula que está sendo gravada. A gente vai subir no YouTube e compartilha com vocês. E também o material que a Lourdes está falando. Bom, mais perguntas? Eu sei que esse assunto é muito bom. A gente pode passar a noite toda batendo papo aqui. Mas precisamos encerrar. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Lourdes, muitíssimo obrigada por compartilhar suas experiências, por compartilhar suas vivências. Obrigada a todos vocês que participaram, Valdonei, Priscila, que interagiram com a gente. Muito obrigada. A gente vai compartilhar, vai mandar por e-mail. Sobre as próximas aulas, a gente também vai comunicar por e-mail. Eu adianto para vocês que semana que vem teremos uma aula sobre... Eu vou dar uma aula que eu já dei sobre musicoterapia, planejamento, atividade, objetivos clínicos. Na outra semana, nós vamos falar sobre manejo de comportamentos inadequados. Eu vou dar uma aula junto com a psicóloga Aline. Nós trabalhamos juntas já faz alguns anos. E a gente vai falar sobre a nossa experiência clínica, manejo de comportamento, principalmente em ambientes fora do consultório. Então, como instruir os pais para esse manejo desses comportamentos inadequados e principalmente de uma forma respeitosa. Então, tudo isso vai por e-mail para vocês. Eu e a Lourdes, a gente vai fazer uma outra live, a gente ainda não tem data, mas eu vou mandar para vocês também. E é isso. Muitíssimo obrigada. Nos vemos em breve. Que vocês tenham uma excelente noite. Se tiverem mais perguntas, se tiverem mais colocações, a gente pode falar tudo isso por e-mail também, pelo WhatsApp. E se encontrar por aí um dia para a gente conversar. É isso. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Tenham uma excelente noite, durmam bem, que amanhã já comece o final de semana de vocês, que vocês já comecem a curtir, e nos vemos em breve. E um último recado que eu esqueci, que eu já vou adiantar para vocês, um spoiler. Para quem quiser vir para Brasília, dia 24, 25, 26 e 27 de março, vamos fazer a formação na metodologia da Sinfonia, que é um programa de desenvolvimento musical para pessoas com autismo em grupo. Então, vai ser presencial aqui em Brasília, eu sei que está muito perto, mas vai ser no CCBB, aqui em Brasília. Então, a gente vai certificar as pessoas para as pessoas multiplicarem as suas cidades, aprenderem mais sobre como trabalhar em grupo, usando a música, desenvolvendo objetivos e, claro, vai ter mão na massa, porque é disso que a gente gosta. Quem vier vai produzir o musical junto com a gente. Então, desde a formação de tudo até a apresentação final. Vai ser muito rico, então, se vocês quiserem, em breve, a gente vai lançar as inscrições, e se vocês quiserem vir para compartilhar esse momento com a gente, estão todos muito convidados, tá bom? E é isso. Muitíssimo obrigada. Depois eu mando os materiais para vocês e nos vemos. Beijos, boa noite. Obrigada, Carol.